como hipnoterapeuta e psicanalista. Hoje eu venho falando um pouquinho sobre mães narcisistas, no caso não da mãe, mas das sequelas que as filhas ficam, no sentido de trabalho, elas se sentem travadas, tá? No sentido não só de trabalho, mas o travamento com relação a tudo. Vamos lá. Quando a pessoa, a criança, principalmente a mulher, vem de um lar disfuncional, ou seja, de um lar onde as emoções não foram validadas, essa mulher, que hoje em dia é uma mulher, ou então uma jovem, ela se sente como? Ela se sente, às vezes, muitas das vezes, travada em vários setores da vida dela, tá? São pessoas fortes, a maioria delas são pessoas fortes, emocionalmente fortes, embora não se achem fortes, mas são, sendo que na parte financeira, às vezes breca, em outras partes também não vai. Por que não vai? Porque lá atrás, tanto foi falado de uma forma ou falado ou mostrado do tipo, você não sabe nada, você não vale nada, você não vai saber fazer isso, você tirou nota 3 e não sei o que, então na tua outra prova que você fizer, você vai continuar tirando nota ruim. Então assim, vai ficando coisas impregnadas. Vocês imaginem isso ao longo de vários anos sendo escutado que você é feia, que você é nariguda, que tem a orelha de abano, que você é gorda, ou seja, tudo que é considerado para os padrões da sociedade, que você não se encaixa ali, que você se sente uma pessoa, a mãe narcisista, ou então não precisa ser a mãe, pode ser uma avó, pode ser o próprio pai, às vezes os 3 juntos ou os 4, às vezes tem o avô também, tá? Uma família, o que é narcisista? Narcisista é aquela pessoa que não tem empatia com o outro, sabe o que o outro sente, mas não tem empatia, não tá nem aí com o outro, e ainda, além de tudo, quer ver o mal do outro. Por quê? Vendo o mal do outro, se sente bem sendo quem é. Porque quando eu abaixo a outra pessoa, eu me sinto no alto. Então eu sinto que eu tô bem. O narcisista, ele age assim, ele usa de manipulações para poder estar fazendo isso, rebaixando a outra pessoa, tá? E o que acontece? Mulheres agora descobrindo, né, depois dos seus 30, 35 anos, que tem uma mãe narcisista. E fica um período meio fora do ar, né? Eu ouço muitos relatos disso, meio fora do ar, do tipo assim, caramba, e agora daqui para frente como é que eu vou fazer? Porque eu não posso confiar na minha mãe, ela não é mais aquela pessoa que eu achava que era, porque às vezes tem mãe narcisista que se faz de boazinha, tá? E que a gente chama de narcisismo oculto, né? E não é nada de boazinha, é uma forma de manipulação para conseguir o que elas querem. E o que acontece com isso? Você acredita que de repente você tinha uma mãe que você podia acreditar, que ela ia te acolher, que você podia conversar com ela, e depois você vai vendo ao longo do tempo, você descobre um belo dia que, epa, o negócio, a história não é assim. É como se tivesse um trem andando e de repente, puf, o trem parou e a pessoa fica assim, meu Deus, e agora? E daqui para frente? É como se uma casa tivesse desabado e você ficasse se sentindo totalmente, e agora daqui para frente o que eu vou fazer? Como eu vou pensar? Quem eu vou ser? Porque, então tudo que foi falado foi uma mentira. Ou seja, você começa a se questionar um monte de coisas. Desculpa. Você começa a se questionar um monte de coisas. Nisso, qual é as maiores questões disso, de você descobrir que tem uma mãe narcisista com mais idade? É que muitas já vêm com sequelas, né? A pessoa fica com sequelas lá de trás. Já tem sequelas que são lá de trás, tá? Que sequelas são essas, Cristina? Vamos lá. A pessoa se sente inadequada em muitas situações. A pessoa se sente com menos valia, como se ela não tivesse valor, totalmente insegura. Uma pessoa, às vezes, extremamente raivosa, uma pessoa brigona, uma pessoa que não deixa o outro falar. Porque dentro da pessoa tá cheia de questões lá dentro, tá?
E sendo uma mulher, às vezes ela não é tão feminina, ou se ela é uma pessoa feminina, ela tem um arquétipo masculino dentro dela, ou seja, ela é uma mulher que impulsiona, que faz acontecer, mas que o lado feminino, mental, ficou um pouco desestruturado, que a gente chama de ânima, tá? Por quê? Porque deu a passagem para aquela mãe se sobrepor e ela ficar mais abaixo, porque ela não pode hierarquicamente, né? Aqui a constelação familiar, Bert Hellinger fala muito sobre isso. Hierarquicamente, dar a cada um o seu valor, tá? Mas vamos lá, isso às vezes atrapalha um pouco, tá? Vamos lá. Isso é um pouco polêmico, tem pessoas que não gostam muito da questão hierárquica, mas é algo que se faz de grande importância, tá? De certa forma. Então vamos lá, essas sequelas. Pouca autoestima, não acreditar em si, dificuldade em estar encontrando relacionamentos e mantendo bons relacionamentos afetivos com outras pessoas, dificuldade em amizades, dificuldades em trabalhar, dificuldades em ter chefes, porque tem dificuldade de hierarquia, porque quando olha para o chefe, não vê o chefe, vê a própria mãe ou a outra pessoa que foi criada naquele núcleo, ou seja, são várias situações. Você imagina para uma pessoa com mais de 30 anos, 35, 40, 50 anos, eu pego pessoas às vezes com mais de 50 anos com essas sequelas. Então, assim, e pessoas às vezes formadas em faculdade. E detalhe, com boas faculdades no sentido de tirar primeiro lugar. Mas a pessoa se sente tão péssima consigo própria que não se sente capaz de estar trabalhando. Se sente inadequada, se sente menos. Ou seja, aquilo que ela se propôs lá atrás a fazer, ou mandaram ela fazer, não importa, e hoje ela está preparada para fazer, a título de, vamos falar aí, de repente um diploma, um canudo, a parte emocional ela não consegue. Então não adianta você ter 500 mil diplomas, mas a tua cabeça ela não funciona direito, ela é travada no sentido de me sinto inadequada para poder falar, por exemplo, aqui como eu estou falando numa live, eu me sinto inadequada para poder resolver um tal processo, não sei aonde, para entrar num banco e falar com o gerente. Às vezes são coisas que parecem simples para determinadas pessoas, mas para pessoas que lá atrás viveram uma vida inteira sendo falado que era feia, que era magra demais, que era gorda demais, ou seja, tudo era demais, do considerado inadequado para uma sociedade que enquadra pessoas o tempo inteiro. Se você está nesse quadrado aqui, tá legal. Se você passou por outro quadrado, você já é uma pessoa que já saiu um pouco, já é uma pessoa inadequada, ou seja, uma pessoa que não serve para aquilo. Então, ou seja, isso para uma criança que passa por tudo isso, o que ela se sente? Menos. Aí na hora que vai para a fase adulta e precisa estar se posicionando como um adulto na fase adulta, não consegue. Emocionalmente, vai para baixo. Tem uma pessoa aqui falando que vai me chamar no Zap. Sim, me chama no Zap, me chama pelo direct também. Vamos lá. Com relação a essa questão das filhas de mães narcisistas com mais idades que descobrem isso, essas sequelas precisam ser vistas, gente. Por que vocês precisam passar por isso? É uma dor? Mas ela passa. Essa dor, quando você pega um bom terapeuta, gente, é um bom terapeuta, tá? Um terapeuta especializado nisso. Porque senão o terapeuta vai falar assim, não, mas a sua mãe fez isso por você. Não, mas a tua mãe te botou no melhor colégio. Não, mas a tua mãe pagava curso de inglês, curso disso, curso daquilo. Tua mãe pagou viagem pra você pro exterior, tua mãe fez isso. Tua mãe deu casa própria pra você. Tua mãe... É uma lista quilométrica. Então, o próprio profissional tira o valor daquela dor que aquela pessoa está sentindo. Então, esse profissional já não é legal para esse tipo de pessoa que tem essas sequelas, tá? E, gente, eu que trato pessoas assim, e tem outros estudos também, as sequelas são iguaizinhas de quem vai para uma guerra, tá? Isso só para
comunicar para vocês o tamanho do problema de quem está escutando essa live até aqui, o que vocês passam. É um transtorno de estresse pós-traumático que a gente chama. É de como se a pessoa tivesse ido para uma guerra e tivesse voltado, ou seja, ela viu coisas assim surreais e tivesse que voltar para uma realidade, sendo obrigada a viver uma realidade, sendo que a cabeça dela tá cheia de coisas ali dentro, tá? Então, assim, saiba que você que é filha de uma mãe narcisista, você é uma sobrevivente, porque se você chegou à fase adulta, você é uma sobrevivente, sendo que tem sequelas. E essas sequelas são boas de serem vistas, não tô falando que tem que e é obrigado, não. Você pode passar o resto da vida vivendo uma vida horrorosa mentalmente, tá? Ou você tem a sua escolha de não, eu mereço me cuidar, eu mereço ter uma vida que eu me sinta bem, que eu me sinta eu mesma, que eu tenha pensamentos que são meus, que eu tome decisões que são minhas e não pautadas no que eu via os outros fazendo, no que eu via minha família disfuncional fazendo, no que eu imito da minha tia, da minha avó, da minha mãe, eu não sei quem, eu pautada em mim, eu levando a minha vida, eu tendo coragem para ser eu mesma. Esse é o objetivo do tratamento, tá? Não só comigo, mas tem outros profissionais maravilhosos que trabalham com esse tipo de questão, tá? Enfim, embora o bom profissional trabalhe bem em várias questões, enfim. Então, assim, você se tratar, você não está se tratando para o outro, porque a sua mãe narcisista, ela não vai mudar. Ela é aquilo, ela tem um transtorno de nascença e ela vai morrer dessa maneira. E tá tudo bem também, é uma questão que não é sua, é dela. Agora, você ter uma vida sua, que você se sinta bem vivendo a sua vida, é isso que vale a pena. Porque, imagina, às vezes você é uma mulher bonita, é uma mulher cheia de talentos, cheia de situações, mas você se sente uma bosta. Você não consegue fazer determinadas coisas que são fáceis para os outros. Mas para você, você encontra dificuldade, coloca milhões de empecilhos. Enfim, o tema de hoje foi esse. Senão eu vou ficar falando, tá? O que eu quero falar para vocês é alertar com relação à dificuldade também em educar os filhos, tá? Dificuldade em botar limites nas amizades, dificuldade em botar limites nos maridos, tá? Porque se lá atrás não aprendeu, lá na fase adulta também tem dificuldade. Então, assim, muita dificuldade em educar os filhos, ou é boazinha demais, ou é brava demais, ou seja, e às vezes, dependendo da pessoa, ela também tem um pouquinho, não digo de narcisismo, mas de toxicidade, e ela leva uma toxicidade, ou seja, uma pessoa muito assim, tem que ser da minha maneira, e ela leva esse jeito para a família inteira, ou seja, às vezes ela adoece uma família inteira achando que está fazendo bem, e veio de um lar disfuncional, tá? E não fez por maldade, fez achando que estava fazendo bem, tá? Mas como não estava sabendo direito o que estava fazendo, está desestruturando toda uma geração, tá? Então fica aí também o meu alerta, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso. É preciso quebrar padrões de comportamentos e de pensamentos para você estar levando uma vida livre. Para isso precisa, livre que eu digo mentalmente, tá? Para isso se faz também necessário, a questão financeira. Gente, é muito importante a questão financeira. A pessoa está se empenhando e está ganhando seu próprio dinheiro. Ele não precisa ser rico de dinheiro, ser milhões, ser não sei quantos dígitos, agora está na moda. Não, eu vou te explicar, você ganhar tantos dígitos, 6 dígitos, 8 dígitos, 3 dígitos, 5, sei lá, quantos dígitos são, não importa. O que importa é que você consiga ter um dinheiro seu para você poder fazer coisas que você gosta. E, de repente, ter dinheiro para poder ter uma opção, para você poder escolher o que você quer para você. E não o que te dão de migalha para você poder estar sobrevivendo, tá? É isso que eu tenho para falar hoje. Gente, bom dia para vocês. E qualquer coisa, eu estou mais ativa dentro do Instagram, tá? Tem o meu celular por aí afora. Se vocês não conseguirem contato comigo e quiserem, tem o meu celular por aí afora. Quem tiver no meu canalzinho do YouTube, às vezes eu demoro a botar vídeo lá, mas tudo que eu gravo aqui eu jogo pra lá.
se inscrevam. Não tem sempre vídeo novo lá não, porque tem sempre aqui, porque eu demoro um pouco para jogar o vídeo para lá, tá? Mas todos uma hora vão para lá. Então assim, se inscrevam lá no vídeo do canal do YouTube, escrevam comentários, coloquem, que isso ajuda a passar para mais pessoas, tá? Falo sobre bastante coisas que algumas pessoas às vezes não falam, tá bom? E essa coisa da mãe narcisista, a maioria das pessoas falam, só que nem todas tratam de uma maneira mais assertiva, tá bom? E no caso eu trato e com a hipnose, que é mais rápido, o tratamento ele é abreviado assim, muito rapidamente, tá bom? Gente, um beijo pra vocês e se cuidem, tá? Porque a vida que você tá vivendo não é pra você ser bonita, maravilhosa pros outros. É para você ser boa para você, para poder viver uma vida de paz com você. Não importa quanto você tenha na conta bancária, se você é bonita, se você é feia para o mundo. Mas você se sentindo bem sendo quem você é, tá bom? É isso aí que é o objetivo. Beijo para todas vocês.